a nossa primeira mesa. Nós vamos então começar com a professora Helena Hirata, e nós vamos seguir a ordem que foi divulgada, depois da professora Eliane, depois da professora Isabelle. Nós vamos estar trabalhando em torno de 20 minutos cada uma, para ter tempo um pouquinho para algumas perguntas, certo? Eu não sei se eu digo boa tarde ou boa noite. Boa noite? Boa tarde? Boa tarde. Boa tarde. As otimistas venceram. Boa tarde. E estou muito contente de estar aqui na UFSCar, porque gosto muito dessa universidade, já vim várias vezes, já estou aqui, muitas vezes para fazer discussões desse tipo. Também estou muito contente de estar no evento da Economia Solidária, porque, sem ser especialista nessa questão, participei de vários eventos da Economia Solidária em vários cantos do país. E, atualmente, nessa sessão, eu espero aprender muito com a Isabelle, etc., sobre a questão, porque as duas são especialistas dessa área, e eu mesmo vou falar de interseccionalidade, gênero, raça e classe, porque foi um pouco uma encomenda de que eu pudesse falar um pouco da questão do trabalho e do gênero do ponto de vista do paradigma interseccional. Como houve um atraso e que nós estamos fazendo num regime meio assim de urgência, de rapidez, eu vou passar por alguns slides sem comentá-los e sem lê-los, e vocês, bom, sabem que é por conta desse problema de tempo reduzido que nós temos, mas eu posso passar os slides para quem quiser, vocês me dão o e-mail ou passo para a organização do colóquio, do seminário, acho que é a melhor forma que vocês peçam para elas lhes entregarem. Eu sou de um laboratório francês, do Centro Nacional de Pesquisa Científica, e sou atualmente professora visitante internacional do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O que eu vou fazer é apresentar a questão do que é a interseccionalidade e quais são as contribuições das teorias da interseccionalidade ou consubstancialidade, é outro termo que se usa para esse tema, para análise das relações entre gênero e trabalho. A definição a mais simples que eu posso lhes dar de interseccionalidade ou consubstancialidade é que trata-se da interdependência das relações sociais, de gênero, de raça e de classe, enquanto relações de poder. Então, a interseccionalidade é a interdependência de diferentes relações sociais enquanto relações de poder, e essa definição de interseccionalidade enquanto imbricação de relações sociais é muito próxima da definição de interseccionalidade de Patricia Hill Collins, como é também próxima da definição de consubstancialidade de Danielle Gabor. As teorias da interseccionalidade também se caracterizam por recusar a hierarquização em termos de preeminência de uma das dimensões sobre as outras, por exemplo, a preeminência de classe sobre o gênero. Então, pode-se dizer que, convergindo com essas teorias da interseccionalidade, os enfoques dos feminismos materialistas também colocam em questão a preeminência da classe social sobre o gênero ou sobre a raça, pois também o feminismo materialista recusa a hierarquização que, nos enfoques marxistas tradicionais, coloca a classe social como uma determinação em última instância. De que maneira essas teorias hoje, de grande atualidade no debate entre as estudiosas de gênero e trabalho, repercutem sobre as análises quanto ao lugar das mulheres nos mundos do trabalho? Quais são as novas controvérsias que elas suscitam no campo das ciências sociais, tanto nos estudos do trabalho quanto nos estudos dos movimentos sociais? As origens do paradigma interseccional datam dos anos 70 a 80, portanto há mais de 40 anos, e a origem é o chamado Black Feminismo, e portanto ela começa, ele se
partir da reflexão de toda uma série de feministas negras, como Patricia Hill Collins, Audre Lorde, Angela Davis, Bell Hooks, o Combahee River Collective, que era um coletivo de mulheres negras, militantes e ao mesmo tempo pesquisadoras, todas elas teóricas e militantes negras, representantes do Black Feminism. E elas todas afirmaram a natureza interseccional da opressão das mulheres negras. É o caso do que diz a Hill Collins num livro recente, isto é, traduzido recentemente, mas que data dos anos 80. Mas é uma jurista negra, que é Kimberly Crenshaw, teórica da interseccionalidade, que utilizou esse conceito de interseccionalidade pela primeira vez, a partir do seu objetivo de melhor formular os termos da ação jurídica para defender as mulheres negras contra a discriminação de raça e de sexo. Então, o caso paradigmático que ela apresenta, Crenshaw, é o caso da GM, automobilística, montadora dos Estados Unidos. O caso da GM é um exemplo do interesse de uma perspectiva interseccional. As discriminações de raça e de sexo não eram reconhecidas pela empresa porque eles diziam que eles recrutavam mulheres e recrutavam negros. O problema é que os negros recrutados pela GM não eram mulheres. E as mulheres recrutadas pela GM eram brancas e trabalhavam no escritório, não eram negras. A GM, portanto, dissociava a discriminação de gênero e de raça, discriminação que só se tornava visível pela perspectiva interseccional. Daí, segundo Crenshaw, a necessidade política de um enfoque interseccional e o interesse jurídico em articular o sexo e a raça. A herança do Black Feminism é que, a partir da afirmação da interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe, o Black Feminism criticou o feminismo branco, originário das classes médias e heteronormativo. E a partir dessa herança do Black Feminism é que a problemática da interseccionalidade foi desenvolvida nos países anglo-saxônicos desde os anos 90 e também depois, a partir dos anos 2005, por pesquisadoras francesas. A crítica à categoria de interseccionalidade é feita por Danielle Cavour, eu não vou desenvolver aqui, só queria dizer que ela utiliza o termo de consubstancialidade e não utiliza o termo de interseccionalidade. O ponto principal da divergência, porque eu vou diretamente ao ponto principal, é que ela considera que a interseccionalidade pensa em termos de categorias, enquanto que ela pensa em termos de relações sociais. E que nós devemos, portanto, para pensar as relações entre classe, raça e gênero, pensar em termos de relações sociais consubstanciais, mais do que pensar em intersecção geométrica de diferentes categorias. Então, ela vai dizer que há 3 categorias transversais: o gênero, a raça e a classe. Outras pesquisadoras, como é o caso de Sima Bilby, que é radicada no Canadá, mas ela é, na realidade, de origem belga, ela vai dizer que os grandes eixos da diferenciação social não são apenas essas 3 categorias transversais de que falava Danielle, mas são também não só gênero, classe e raça, mas etnicidade, idade, deficiência, orientação sexual, etc. Então, pode dizer que existe uma controvérsia sobre a geometria, o tamanho, digamos, da consubstancialidade. Isto é, a interseccionalidade seria de geometria variável. Então, segundo os objetivos de pesquisa, os contextos, etc., a geração, a etnicidade, raça, localidade, nação, etc., podem ser variáveis estruturantes centrais. E o tríptico classe, raça e gênero não cessou assim de se estender à análise de outras relações sociais, cujo caráter estruturante, tanto do lado da formação das identidades quanto da cristalização dos antagonismos, hoje é amplamente posto em evidência. A não hierarquização das opressões, que é um ponto principal na questão da interseccionalidade ou da consubstancialidade, está na ideia de que a interseccionalidade consiste na não hierarquização dos diferentes aspectos da opressão. Então, não há contradição principal e contradição secundária, não há infraestrutura
uma imbricação das diferentes relações de poder que tornam possível a utilização de interseccionalidade ou consubstancialidade como sendo sinônimos. Para que serve a interseccionalidade? Eu coloco aqui duas imagens que reduzem o feminismo ao gênero feminino e mostram o interesse da crítica e de desconstrução do gênero como única categoria explicativa e de ação. O Monde, o jornal Monde, o suplemento da moda de 8 de março de 2017, colocava na capa do suplemento de moda uma figura colocando embaixo feminismo, a nova voga. Esse caderno do Monde mostra uma mulher branca, loira, burguesa, vestida por Valentino, Dior e Jorge Armani. A capa de Elle, também de 8 de março de 2007, mostra uma mulher onde no seu t-shirt está escrito "We should all be feminists", todos somos feministas. Trata-se também de uma mulher branca, loira, jovem, descontraída, vestida com jeans leves e um t-shirt de Dior com as palavras "We should all be feminists". E o título do dossiê é "Pop leve descomplexado, o novo impulso feminista". Então, acho que a gente pode dizer que os que consideram que o gênero e o feminismo pode se pensar em termos de gênero, o gênero que seria o sexo feminino, e uma outra vertente da pesquisa feminista que considera que o gênero não é suficiente, não pode estar sozinho porque não é autoexplicativo, ele não explica sozinho toda uma série de determinações sociais. Eu dou aqui 3 exemplos. A primeira é a Amélie Renard, que é uma socióloga que, em 2018, escreveu propondo conjugar interseccionalidade e pós-colonialidade a partir das suas pesquisas sobre gênero e trabalho na Arábia Saudita, sobretudo na cidade de Riad e Dubai. Ela vai dizer que o gênero como hierarquia social não é autônoma e, assim, ela se coloca contra o ponto de vista segundo o qual o gênero poderia ser analisado de maneira isolada de outras hierarquias sociais. Ela vai dizer que o gênero é conformado com outras relações de poder, a classe, a raça, o estatuto nacional e a região do mundo. Então vocês veem que aqui ela considera a interseccionalidade para além das 3 determinações principais de Daniel Cavour, classe, gênero e raça. Ela vai além porque ela propõe também a nacionalidade e a região do mundo, isto é, o fato de que essas mulheres estão na Arábia Saudita. A Amélie Renard constata que os enfoques interseccionais parecem ser mobilizados unicamente quando se trata de estudar pessoas subalternas. Ela vai dizer que esse gênero que ela estuda, o gênero, as mulheres que são de gênero feminino, elas são expatriadas, isto é, executivas de firmas multinacionais, e ela vai dizer que raramente nos estudos sobre interseccionalidade vai se estudar a mulher de classe, digamos, não oprimida, ou de classe mais dominante do que dominada. O segundo exemplo que eu vou dar é o do cuidado. O paradigma da interseccionalidade, ele vai explicar muito bem o que é o trabalho de cuidado. Por quê? Porque no trabalho de cuidado as mulheres, são de camadas sociais mais modestas e são migrantes. Então, Joan Tronto vai dizer também que as cuidadoras são frequentemente mulheres pobres, migrantes, e essa tese é partilhada por Evelyn Naplan-Glenn, que é uma socióloga americana, que vai dizer que os trabalhadores do cuidado são nos Estados Unidos mulheres de camadas sociais subalternas, em particular negras de origem hispânica. Eu vou correr, porque eu tenho agora 5 minutos para completar os meus 20 minutos. Esse é o terceiro exemplo que eu queria dar, além do trabalho de cuidado e além da Amélie Renard. Trata-se da pesquisa de Luisa Aciari, que é uma brasileira, isto é, uma francesa, nascida na França, de pais brasileiros, que fez a sua tese de PhD na London School of Economics. Então ela vai defender agora a sua tese na Inglaterra, em Londres. Ela vai dizer que deve-se transformar elementos de opressão em luta coletiva, e é isso que permite
a perspectiva ou o paradigma interseccional. Ela vai dizer que os efeitos do patriarcado, do racismo e do capitalismo são sobrepostos e cumulativos. Trata-se de uma opressão específica e não de uma adição de opressões. E ela cita o caso de uma trabalhadora doméstica que diz, por exemplo, ele, o patrão, não me deixa beber água da casa, todo dia tenho que levar a minha própria água, eu cuido da mãe dele, aí um dia ele precisava comprar mais papel higiênico, ele foi e quando voltou falou para mim, da próxima vez eu compro papel preto para sua bunda preta. A mãe dele sempre me chamava de aquela preta, relato que mostra a imbricação do gênero, da raça e da classe, o que a Patrícia Hill Collins chama as matrizes da opressão, porque nessa citação a gente vê claramente que a opressão e a humilhação, né, são conjugadas não apenas com gênero, mas também com classe, mas também com raça. A luta interseccionais que eu vou falar, a interseccionalidade como arma política, a gente pode dizer que ela pode ser vista como uma das formas de combate às opressões múltiplas e imbricadas e, portanto, como instrumento de luta política. É o que demonstra a Luísa Aciabi nesse texto, nesse pedacinho de entrevista que eu dei, mas no artigo dela, na revista Mosaico, em 2016, ela desenvolve essa ideia de que a interseccionalidade pode ser um instrumento de luta política. É nesse sentido também que Patrícia Hill Collins vai considerar a interseccionalidade, ao mesmo tempo, um projeto de conhecimento e uma arma política. As lutas interseccionais, e um exemplo paradigmático da interseccionalidade como arma política, é a mobilização das arrumadeiras de hotel que manifestaram diante do Tribunal de Nova York contra a violência de classe, sexista, machista e racista, quando no caso do Dominique Strauss-Kahn, na época diretor da FMI, mostrando a direção da luta contra as opressões imbricadas de gênero, de classe e de raça no mundo do trabalho. Obrigada. Pontualíssima. Um minuto antes, então vou passar para a Eliane Sanches, que é doutora em Sociologia, né, professora adjunta da Universidade Federal Rural Bahia, Recôncavo da Bahia. Acho que agora eu posso dar boa noite, né? Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer primeiramente a Joanes, que lá na SBS em julho, quando eu estava apresentando um pouco dessa pesquisa que eu vou tentar correr aqui para apresentar para vocês em 20 minutos, fizemos uma discussão da importância de trazer a categoria racial para os estudos no campo da economia solidária. E eu, como mulher negra, desde quando eu comecei a pesquisar economia solidária em 2008, sempre me incomodou como se nós estivéssemos em um outro mundo e que a raça, na economia solidária e nas suas manifestações, não fosse mais um campo de construção de desigualdades, porque as desigualdades raciais não foram suprimidas da nossa sociedade, infelizmente, ainda. Então, muito obrigada, Joane, agradecer à coordenação e à organização do evento que convidou, a partir da sugestão de Joane, para estar compondo essa mesa. Eu sou professora lá do Recôncavo da Bahia, de uma universidade que tem 12 anos de existência, dentro de um centro de ciências agrárias, ainda que toda a minha formação seja em sociologia, e no meu doutorado eu estudei as cooperativas de trabalho da economia solidária. Meu mestrado eu estudei as cooperativas do MST, e agora nós estamos, além de uma pesquisa que sobreviveu com a extinção do MDA e a constituição da SEAD, mas nós não cancelaram um TED que nós temos da UFRB com SEAD, que é olhando as cooperativas, boa parte delas do campo da economia solidária, e aí passa pela questão dos agricultores e das agricultoras familiares,
E, na medida do possível, todas as pesquisas que eu estou fazendo, eu estou tentando trazer o elemento de gênero e o elemento de raça nessa perspectiva interseccional que a professora Elenirata tão bem apresentou. Eu trouxe alguns slides, mas na verdade eu trouxe poucas lâminas porque eu pretendi usar. Os slides são uma parte que eu trago alguns dados estatísticos, mas não poderia deixar de referendar meu objetivo, né, com essa fala aqui, que é verificar desigualdades. Pode passar para a próxima. Verificar desigualdades de gênero e raça no campo da economia solidária, de modo a identificar as situações de desvantagem das mulheres, principalmente as negras, quando essas formas de desigualdade somam-se a outras variáveis que contribuem para a persistente situação de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada pelos trabalhadores negros e não negras. E esse é um dos meus grandes objetivos que perpassam minhas pesquisas, mas um outro objetivo pessoal da pesquisadora mulher negra é visibilizar a situação das mulheres negras que estão nos empreendimentos solidários, para que haja umas pesquisas que incorporem, além da questão de classe e de gênero, porque digamos, essas duas categorias estão presentes nas pesquisas do campo da economia solidária, mas a categoria racial que não pode ser desconsiderada, na minha análise, nas experiências dessas mulheres no cenário nacional brasileiro. Então, o que eu estou tentando fazer é buscar trabalhar com enfoque integrado, que der conta para compreender a complexidade dessas desigualdades vivenciadas pelas mulheres negras. Porque o fato dessas mulheres negras serem maioria em empreendimentos de economia solidária, principalmente aqueles empreendimentos que as mulheres ou que as sócias dizem, eu me para o empreendimento da economia solidária porque meu objetivo é ter trabalho remunerado aqui. Essas mulheres não estão ali à toa, elas não estão ali porque o mercado ou o mundo do trabalho ofereceu outras oportunidades para elas. Então, há uma realidade complexa que precisa ser visibilizada e nesse processo dessas pesquisas, particularmente, a partir do meu doutorado, depois da minha defesa, eu venho tentando trazer esse enfoque para buscar essa complexidade. Por isso, a perspectiva interseccional. Eu organizei a apresentação em dois momentos. No primeiro momento, eu trago essa segmentação ocupacional por raça e gênero no mundo do trabalho, na realidade brasileira. Mais particularmente, com um olhar dessa segmentação na região metropolitana de Salvador. Na minha pesquisa de doutorado, eu faço uma parte qualitativa com os empreendimentos de economia solidária em Salvador, empreendimentos esses caracterizados por, em sua maioria, trabalhadoras negras, né, trabalhadores sem direitos, né, ainda que após a Constituição da Lei de Cooperativismo de Trabalho, a 12.690, né, do ano de 2012, a realidade dos direitos sociais estão muito aquém no campo da economia solidária. Então, tem diversos trabalhos que demonstram isso, tanto de estudos de caso, quanto trabalhos que utilizam os mapeamentos organizados pela economia solidária. Então, eu fiz construir um texto que eu pretendia demonstrar um pouco mais essa segmentação, confrontando esse histórico de segmentação de heterogeneidade da realidade do mundo do trabalho, das formas do mundo do trabalho no Brasil, com o campo da economia solidária, porque a economia solidária quanto um campo, né, de possibilidades, de lutas emancipatórias também, mas um campo de relações sociais, portanto, tendo como característica as suas contradições e as suas clivagens, porque esse campo não está apartado dessas relações sociais e dessas relações de poder, né? E, portanto, dialogando das realidades concretas que eu venho percebendo nesses mais de 10 anos de pesquisa, e tanto pesquisas qualitativas quanto pesquisas quantitativas, com os dois mapeamentos realizados pela economia solidária. E, por último, de junho para cá, nós estamos na UFRB com um grupo que está se debruçando nessa última pesquisa que foi feita ainda antes da pseudo, não é pseudo, é real extinção, ainda que se mantenha no nome a cenário, mas basicamente se desestruturou o pouco que se tinha de ações da economia solidária, e tem uma base de dados dos sócios e das sócias da economia solidária, e aí de junho para cá nós estamos nos debruçando nesses dados para justamente não ter o olhar agora no empreendimento, mas ter o olhar nas sócias e nos sócios, e um número significativo dessas sócias
são mulheres negras. E aí eu trouxe alguns dados, algumas tabelas, só para exemplificar e demonstrar um pouco esse processo de desigualdade também nesse campo, que não está apartado dessa realidade maior, nacional, né, do mundo do trabalho, e que efetivamente no Brasil, isso é a consciência, ele nunca conseguiu generalizar todos o emprego formal para a sua população. Consequentemente, esse mercado de trabalho é extremamente heterogêneo, flexível e de práticas precárias que não são práticas que são implementadas no mundo do trabalho com a reestruturação produtiva, são práticas que persistem historicamente, principalmente entre segmentos menos qualificados, segmentos com menor nível de escolarização e segmentos com maior contingente de pessoas. Quando você verifica um outro elemento, uma outra categoria que mostra distinções e complexidade essa realidade é quando a gente olha regionalmente. Se a gente não pode falar aqui de nacionalidade, o Brasil tem que falar regionalmente. A realidade dos empreendimentos de economia solidária sul e sudeste é muito diferente da realidade de economia solidária norte e nordeste. E basicamente a economia solidária não tem maior número de empreendimentos no nordeste, não é à toa. Não porque a gente não tenha como característica entre aqueles que vivem em situação de diversidade, a reciprocidade e a cooperação. Isso é um dos elementos que, inclusive, permitiu que os descendentes dos que foram escravizados, e eu estou aqui para mostrar isso, é um exemplo de luta e de forma de estratégia que existia numa sociedade que era excludente, mas que sempre excluiu as mulheres negras, inclusive do emprego formal. Então, pensar regionalmente, você explicita as desigualdades, assim como trazer uma outra variável que se mostra muito significativa nesse campo é a geração, é a idade. Então, tem um significativo número de mulheres no campo da economia solidária, que a economia solidária é para trabalhar, porque nem todo empreendimento de economia solidária é para gerar trabalho, é para gerar renda, tem diversos sentidos e significados nesse campo. Eu estou com o olhar destinado àquelas que dizem que estão ali para trabalhar, para gerar trabalho remunerado. Tem um segmento dessas mulheres, e mulheres com uma faixa etária de 41 a um pouco mais de 50 anos, que são mulheres que historicamente nunca tiveram carteira de trabalho assinada, ou seja, sempre vivenciaram relações precárias no mundo do trabalho. E essas relações precárias, elas continuam se dando quando elas estão inseridas no campo da economia solidária. Elas não foram modificadas porque nós não conseguimos efetivamente trazer políticas para a economia solidária que pudessem reverter essa persistência histórica de vulnerabilidade social. Então, eu vou ter que passar por isso. Eu trouxe alguns dados da pesquisa do DIEESE que mostra a segmentação de cor-e-raça na região metropolitana de Salvador, inclusive demonstrando que as ocupações mais precárias no mercado de trabalho na região metropolitana de Salvador são as que mais inserem as mulheres negras, né? Para demonstrar esse link com uma situação mais ampla do mundo do trabalho e essas manifestações na economia solidária. Esses dados, eu terminei destacando que é o seguinte, para eu passar, eu acho que a parte que eu vou dedicar mais tempo, porque com uma base de dados de 1.063 cooperativas do segundo mapeamento da economia solidária, realizado de 2009 e 2003, nós realizamos, lá na UFRB, uma análise fatorial com os principais componentes que caracterizariam essas cooperativas de trabalho. Esses componentes, essas variáveis, eles retratam as questões de classe, né, as categorias classe, a categoria gênero e a categoria raça, né, como elementos estruturantes, mas eles não desconsideram outras variáveis que se tornam significativas nesse campo. Mas como o foco da mesa era a questão da raça, gênero e classe, eu terminei buscando e trazendo esse resultado dessa análise fatorial para demonstrar essa implicação dessas categorias. Mas é o que eu pretendo, digamos, dedicar 10 minutos, se eu ainda tiver, que é mostrar esse resultado da análise fatorial. Mas só para demonstrar para vocês, esses são dados coletados de 2014 por essa pesquisa amostral que o grupo de pesquisa de economia solidária da Unicinos, coordenado pelo professor Geiger, fez, né? Isso uma pesquisa realizada pela Senat, então está na base do CIAS, uma base de dados do CIAS. E aí o que eu busquei? Aquelas pessoas, aqueles sócios e aquelas sócias que declararam que estão nos empreendimentos de economia solidária motivados pelo desemprego, né? Aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não para estar na economia solidária, tendo como critério o desemprego, porque o meu foco ainda está
está aí de verificar esse trabalho gerado, o trabalho associado, o trabalho autogestionário. Então, se a gente olhar, avaliar o sexo, raça e o desemprego quanto motivo, e o F lá do feminino, o que está mais destacado são as questões da idade, porque as faixas etárias estão demonstrando quanto categoria é uma variável extremamente importante para a gente entender as especificidades e a diversidade desses sujeitos no campo da economia solidária. Então, nós estamos trabalhando com essa geração, fizemos esse recorte lá para construir uma análise de correspondência que não vou trazer para aqui porque não deu tempo, né? E por isso que estão as faixas etárias. E se vocês perceberem, no F ali, a mulher branca, o maior percentual de pessoas que responderam sim, estava em caso de desemprego, 12,41. Mas se você olha o sim do negro, que é a mulher negra, é 5,39. Então você tem mais do que a metade, mais do que o dobro das mulheres. O motivo das mulheres negras está no empreendimento de economia solidária. O M ali está demarcando o homem branco e o homem negro. O homem branco, a faixa etária também está demarcada ali, então é uma faixa etária acima de 51 anos, tá? E tem 12,64, e os homens negros 6,11. Ou seja, a questão racial aí, independente da questão de ser mulher ou homem, está sendo um elemento para buscar alternativa de trabalho dentro do campo da economia solidária. A segunda tabela, ela está buscando identificar a questão da raça com a questão da atividade. Ou seja, a economia solidária, ela se dispõe a diversos fins. Com a minha pesquisa lá no MDA, o MDA construiu uma rede de universidades para contribuir no aperfeiçoamento de políticas para as cooperativas da agricultura familiar. Boa parte das cooperativas atendidas nesse programa, cooperativas identificadas com a economia solidária. E uma parte dessas cooperativas, significativamente, elas diziam que o motivo da sua criação era para a comercialização. Então, não é para gerar trabalho para os seus associados, é para comercializar os produtos gerados nas unidades produtivas, nos estabelecimentos familiares. Então, eu peguei nessa tabela e fui olhar os percentuais daquelas mulheres e daqueles homens que disseram: estamos nesses empreendimentos de economia solidária com representação nacional, essa pesquisa, porque o motivo é o trabalho remunerado. Tem lá os outros demais motivos, mas eu estou destacando os motivos do trabalho remunerado. E os percentuais segundo o gênero também, lá está o sexo feminino, a raça branca e a questão da idade. Se a gente olhar, por exemplo, para a mulher branca, o maior percentual que disseram que é o trabalho está entre 31 e 40 anos. Se a gente olhar para as mulheres negras, o maior percentual está entre 41 e 50 anos. Nós sabemos que quanto mais idade se tem nesse país, mais excluído você está do mercado formal. E esse é o perfil que nas minhas pesquisas qualitativas demonstram que tem o maior número de mulheres que nunca efetivamente iniciaram relações estáveis de trabalho, ou seja, nunca tiveram seus direitos assegurados pela carteira de trabalho assinada. Então, esse é o percentual que tem o maior número de mulheres negras afirmando que estão no campo da economia solidária. Se a gente olhar os homens, né, tem um empate entre as faixas etárias do homem branco, mas os percentuais muito menores, inclusive do que as mulheres brancas. E se a gente olhar os homens negros, também os homens negros é a partir de 51 anos. Ou seja, eu só estou demonstrando esses elementos porque nós estamos defendendo, numa pesquisa que estamos fazendo, mas está em curso ainda, que além desses 3 eixos estruturantes, classe, raça e gênero, para a gente aprofundar e, se é possível, contribuir com a superação dessas desigualdades no campo da economia solidária, no campo do trabalho associado, é preciso identificar mais a trajetória desses sujeitos para especificar suas demandas, para diversificar, inclusive, as demandas no campo da economia solidária, que inúmeras vezes homogeneiza sujeitos, né, com demandas distintas e com trajetórias distintas. Um outro elemento que está se mostrando muito distinto, mas não vai dar para mostrar para vocês, que é a questão do rural e do urbano. As mulheres negras que falam mais, que necessitam de trabalho remunerado, são mulheres negras no espaço urbano, muito maior no espaço urbano do que as mulheres negras no espaço rural. Até porque as mulheres negras no espaço rural, assim como as demais mulheres brancas, que se reconhecem como brancas no espaço rural, elas têm uma identidade ocupacional que é de ser agricultora familiar. E um número significativo dos empreendimentos de economia solidária, né, são formados majoritariamente por agricultores familiares.
Então, quando você olha a realidade da mulher negra e a mulher negra no espaço urbano, ela tem ainda uma realidade muito mais adversa do que a mulher negra que está no rural, porque ela tem essa identidade de luta histórica da agricultura familiar que permite, inclusive, que ela não tenha desproteção social, porque ela pode se aposentar como trabalhadora rural, como agricultora familiar, se ela tem uma filiação com o sindicato. Essa é a realidade, por exemplo, de uma parte das mulheres que estão nos empreendimentos de economia solidária no Recôncavo da Bahia. Mas, para avançar, quantos minutos? Então, aí estão as variáveis que eu trabalhei. 3? Aí estão as variáveis que eu trabalhei para trazer essa análise classe, raça e gênero. Então, esse slide tem a questão da cor, a categoria social, tem a questão do Bolsa Família, que é um elemento que eu pego para identificar a questão de classe. São 18 variáveis. Dessas 18 variáveis, 7 delas, pode passar, por favor, 7 delas demonstram que tem maior capacidade na análise fatorial, com análise de componentes principais, para explicar e para agrupar as 1.063 cooperativas que fizeram parte dessa amostra. Então, nós trabalhamos com 1.063 cooperativas que diziam no segundo mapeamento que elas estão ali para gerar trabalho, que elas são formadas por sócios trabalhadores, que prestam serviço e que são de produção. E essas 18 variáveis, a partir dessas pesquisas que nós realizamos, percebemos que são variáveis que caracterizam mais essas cooperativas, e dessas 18 variáveis, 7 se mostram na análise fatorial mais explicativa desses conjuntos. A primeira dimensão mais explicativa é a constituição econômica, porque há uma associação de ser empreendedor de economia solidária com a condição de receber Bolsa Família, algum programa de retribuição de renda. Então isso mostra as condições econômicas, né? Aí o segundo elemento, dimensão na análise fatorial com maior poder explicativo, é a questão das mulheres que são sócias de empreendimentos de economia solidária, mas que também são sócias trabalhadoras. Então elas estão no empreendimento, são sócias daquele empreendimento para ser trabalhadoras desse empreendimento. O terceiro dimensão com maior poder explicativo é a que associa o descanso remunerado às férias que o empreendimento garante com a licença maternidade. Isso porque eu estou tentando também entender em que medida o fato de você estar inserido nesse campo da economia solidária, né, torna menos aviltante as obrigações do espaço doméstico, né, e em que medida a inserção dentro dos empreendimentos também, digamos, diminui a responsabilidade histórica e que persiste das mulheres serem responsáveis, né, pelos cuidados com o ambiente familiar. Então, há uma associação positiva, mas é um percentual de menos de 1/3 dos empreendimentos que efetivamente garantem descanso remunerado, as férias, mas aqueles que garantem, eles também garantem a licença maternidade. Há uma associação positiva nesse sentido. O quarto componente, meu tempo acabou, mas esse quarto eu quero dar ênfase porque é ele que explicita a coerência da análise interseccional, porque ele associou a questão racial, a categoria social, e a categoria social a gente está falando aqui, agricultor familiar, catadores, artesãos, aquilo que as pessoas se auto-identificam quanto ocupação dentro do empreendimento de economia solidária, e o desemprego como motivo de criação da cooperativa. Essas 3 categorias, essas 3 variáveis, elas estão associadas positivamente. Ou seja, a questão racial é um elemento preponderante e estruturante para você definir se você vai trabalhar naquele empreendimento. A sua condição ocupacional, agricultor familiar, catadora de material reciclado, né? E o desemprego, somado os 3, associados os 3, garante uma explicação, né? É o quarto componente mais explicativo, mais de 18, tivemos a associação de 7 componentes. E esse é um dos componentes que explica a constituição dessas cooperativas. Tem a assistência técnica, tem outros elementos, mas que eu posso falar isso no debate, que é o 5º, 6º e 7º. Mas eu queria dar ênfase até nesse para demonstrar aí como o gênero e a raça se associam para construir a realidade desses trabalhadores. Então, por fim, pode passar os outros componentes porque o tempo acabou, né? Para concluir, a perspectiva teórica da interseccionalidade demonstra quando constatamos a interação entre ser sócio da cooperativa e ser uma sócia trabalhadora, somada à positividade entre as variáveis, cor, raça, categoria social e motivo de criação do empreendimento, explicita diversas formas de deslocar
desvantagem para as mulheres negras. Né? Então, estas, mais do que os homens negros, acumulam situação de desigualdade em uma modalidade de trabalho que está muito distante de assegurar os direitos laborais e alterar as assimetrias que historicamente compõem todo o trabalho na realidade brasileira. E cortou no finalzinho, uma pessoa tem aqui um computador. Espera aí um pouquinho. Então, desenvolver essa pesquisa, né, trazendo essas assimetrias, principalmente no que se refere à questão de gênero e de raça, explicitar isso, demonstrar isso e relacionar essa trajetória com a permanência histórica das mulheres negras em situações de desvantagem, vai permitir que outras pesquisas visibilizem essa desigualdade. E antes de ser um desmerecimento ao campo da economia solidária, eu acredito que vai ser um instrumento de luta política, porque eu não consigo compreender a perspectiva da interseccionalidade como um elemento para desmerecer os campos de lutas. Muito pelo contrário. É um elemento para demonstrar que entre os desiguais nós temos mais desiguais. E a partir desses mais desiguais eu quero, quiçá um dia, utopicamente, ver a mulher negra em outro lugar, que não esse lugar de vulnerabilidade socioeconômica que também é mantido dentro do campo da economia solidária. Obrigada. Interessante. Em cima da pesquisa, com certeza. Pessoal, eu tenho um recado. Mudança de sala, amanhã. O GT3, que é a professora Ana Maria, na sessão 1, vai ser na casinha do NUME, certo? Na casinha do NUME, o GT3, sessão 1, de amanhã. Tá bem. O GT5, do dia 28 de 9, que é coordenado pelo professor Leandro Moraes, isso aí, vai ser no Departamento de Física. No Departamento de Física, na sala SWIEK. Correto? Então, ó, mudança de sala, hein? Qualquer dúvida, procurar a organização. Bom, vamos passar então agora para a professora Isabelle. Não sei se vou falar bom dia, já não, ainda boa noite. Meu nome é Isabelle Helene Campos, sou pesquisadora do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento ERD da França e pesquisadora associada ao Departamento de Sociologia da UFSCar. A minha apresentação será sobre solidariedade, gênero e agroecologia, aprendizados do Vale do Ribeira. Eu vou focar mais nas relações de gênero e trazer alguma problematização sobre a relação entre feminismo e economia solidária a partir desta pesquisa qualitativa. A modo de introdução, eu gostaria de trazer justamente um pouco desta problemática do diálogo entre economia solidária, relações de gênero e feminismo. Trazendo de maneira muito esquemática, caricaturada, não? Dois tipos de postura que me parece observarmos. Uma é um questionamento interno da economia solidária sobre as relações de gênero, e que obviamente combina também com a abordagem interseccional que acaba de ser trazida. Então aí as perguntas são justamente sobre as condições de participação das mulheres nos empreendimentos de economia solidária, são sobre as intersecções de gênero e de raça dentro dos empreendimentos. Não vou entrar nos detalhes, acho que Eliane e também Helena já trouxeram bastante desta problemática, talvez sinalizar que ela é tanto uma questão na academia, quanto também no movimento e nas políticas públicas. Penso no Brasil Local Feminista, em projetos que buscaram justamente propiciar a
a participação das mulheres dentro dos empreendimentos de economia solidária. Já um segundo tipo de postura, que não está desconectado na realidade, mas analiticamente podemos distinguir, é um questionamento mais a partir do feminismo, particularmente de um feminismo, entre aspas, de esquerda, que vai enxergar na economia solidária um tipo de economia alternativa que pode combinar, de alguma forma, com a economia feminista. Ou seja, o questionamento muda um pouquinho. Já não é a questão da integração das mulheres na economia solidária, mas a questão da contribuição da economia solidária e de outros tipos de economias alternativas para os objetivos do feminismo. Em particular, a superação da divisão sexual do trabalho, a valorização do trabalho feito dentro das unidades domésticas, como José Luiz Coragem lembrou, e, de forma geral, a valorização do trabalho não remunerado feito pelas mulheres. Daí que as perguntas são um pouco diferentes. A primeira pergunta, obviamente, já que o feminismo é um movimento diferente da economia solidária, é a questão da articulação das agendas. Como que o movimento feminista combina a sua agenda com a agenda do movimento de economia solidária. E outra pergunta é a questão da solidariedade, que tipo de solidariedade, e também acho que o José Luiz trouxe bastante do alargamento da discussão para além no nível dos empreendimentos, nas relações de produção e reprodução social. O que chamamos de reprodução social, uma visão ampliada da economia, é tudo aquilo que faz a vida se reproduzir, da qual a produção de mercadorias é somente uma parte. Então, a economia feminista questiona a economia solidária de um jeito um pouco diferente do que um questionamento interno sobre as relações de gênero. Aí, colocando novamente as perguntas, eu distingo 3 perguntas que já seguiram através da pesquisa mais empírica, que é, por um lado, agendas políticas, como que elas se articulam. Segundo, como que as outras economias lidam ou não lidam com a não separação nas esferas da reprodução social e da produção no trabalho e na vida das mulheres. E, por último, dado essas características da não separação e dado também as desigualdades de gênero, podemos, obviamente, integrar de raça, etc., quais são as formas de solidariedade? Em particular, a pergunta é de saber até que ponto as mulheres podem cumprir com critérios de uma solidariedade dentro de empreendimentos autogestionários de economia solidária. Eu vou falar a partir de uma pesquisa que foi feita a partir desse segundo tipo de abordagem dentro da agroecologia. A agroecologia ela tem muitos diálogos com a economia solidária, ela faz parte dessas outras economias, né, que são que têm um potencial desde o ponto de vista da economia feminista. E, para defini-la rapidamente, eu diria que ela traz um questionamento tanto do ponto de vista de uma relação sustentável entre os humanos e a natureza, quanto do ponto de vista de uma relação socialmente sustentável entre os seres humanos. Daí que, obviamente, a agroecologia não pode culpar uma reflexão sobre o tipo de relação social de gênero que tem dentro da agroecologia. E a solidariedade, eu diria que ela é um princípio, um valor, né? É um princípio de organização, tanto econômico, tanto na agroecologia como prática socioeconômica, quanto para o próprio movimento de agroecologia. Eu vejo muito diálogo entre agroecologia, solidariedade e feminismo. E ela também, para mim, é interessante tratar no Brasil, porque ela se constitui como um movimento, mais ou menos a partir dos anos 2000, e ela tem também uns aprendizados que nos questionam em relação aos diálogos entre feminismo e economia solidária dentro dos movimentos. Eu vou apresentar aqui
e os resultados de uma pesquisação, uma pesquisa que foi constituída como parte de um projeto mais amplo a favor da autonomia das mulheres na agroecologia, em parceria com uma ONG que se chama SOF, Sempre Viva a Organização Feminista, sediada em São Paulo. E a pesquisa foi desenvolvida em 2 níveis, um nível nacional, que eu vou utilizar para falar sobre as agendas, e um nível local, no município de Barra do Turvo, na região de Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, que eu vou utilizar para falar mais sobre as formas de solidariedade, para a não separação entre produção e reprodução social. Isso foi feito dentro de um projeto financiado por na rede suíça, que se chama Essence. Então, a questão das agendas, a constituição da agroecologia feminista no âmbito nacional. Eu vou trazer algo da constituição desse sujeito político no longo prazo, porque me parece que na escala de tempo que melhor conseguimos enxergar a articulação das agendas, como que ela foi se constituindo através de vários períodos históricos. Vou distinguir 4 períodos, tem 2 slides que vão se seguir, e vou trazer 3 linhas, que são 3 movimentos, 3 agendas, que se articulam, mas ao mesmo tempo vou tentar mostrar que elas primeiro se distinguem, né, não são idênticas, obviamente, e também tem tensões e até conflitos entre estas agendas. Vou tentar mostrar que a constituição da agenda da agroecologia feminista não é uma articulação tranquila de diferentes movimentos progressistas, e sim na constituição a partir de vários conflitos externos e também internos. Então, o primeiro período, aí você é mais sintética porque o tempo é curto, mas o primeiro período vai nos anos 70 e 80, ao redor da demanda por reforma agrária e direitos sociais, da ditadura à redemocratização. Nos movimentos do campo, temos grandes mobilizações, principalmente ao redor do movimento sindical, a CONTAG, e também dos movimentos da igreja, principalmente a Comissão Pastoral da Terra, a favor tanto da reforma agrária quanto dos direitos sociais dos trabalhadores rurais. A partir dos 80 se formam movimentos importantes, como o Movimento Sem Terra, e se consegue, no âmbito da Constituinte, a proteção social dos trabalhadores rurais. Estou na última linha, na linha roxa das mulheres. Nos anos 80, as mulheres passam de uma invisibilidade nos sindicatos, né, para a formação de movimentos autônomos. Por que autônomos? Porque dentro dos movimentos mistos, elas não conseguem uma representação das suas posições. É interessante destacar que nos movimentos do Sem Terra, inicialmente, houve uma posição contra a questão de gênero dentro do movimento, porque se considerava que a questão de classe era prioritária. Era um conflito dentro do movimento. Elas conseguiam também direitos específicos de licença maternidade, saúde da mulher, etc. O movimento agroecológico, nesses anos 80, ele ainda é bastante técnico, ao redor de engenheiros e estudantes. Já nos anos 90, num contexto muito diferente de hiperinflação, de plano de ajuste estrutural, de um governo neoliberal, a agenda política dos movimentos do campo vai se transformar. Né? Destacam 2 compromissos que acho que são chaves nesses períodos: o reconhecimento da agricultura familiar e a política de assentamento rural frente à continuação da pressão social exercida pelo MST. De novo, as mulheres vão se posicionar numa luta dentro da luta, né? Criticando ou se posicionando na agricultura familiar, trazendo questões sobre a unidade familiar, o lugar das mulheres nos empreendimentos rurais, as desigualdades, o patriarcado dentro do próprio campo, e
pedindo políticas diferenciadas. Também dentro da pauta do MST, elas vão introduzir a questão da segurança alimentar em relação ao assentamento rural. E elas vão continuar se auto-organizando, e aí vão ser criados novos coletivos, inclusive, por exemplo, um coletivo de mulheres do MST, que marca uma evolução da posição, e também novos movimentos importantes, em particular a Marcha das Margaridas, que foi coordenado pela CONTAG, do movimento sindical. Nessa época também, no movimento agroecológico, se tem uma aproximação importante entre a pauta mais tecnicista, que era a primeira pauta, e movimentos rurais que vão cada vez mais pautar a questão da justiça social e das relações de produção dentro da agroecologia. Então tem evoluções e tem, sobretudo, lutas dentro das lutas. É isso que eu gostaria de destacar. Chegando já no segundo período, aí também distinguindo o período, basicamente, do governo federal do PT e depois o período pós-golpe. Tem um reitor aqui no auditor. Aí também temos um momento de co-construção de políticas públicas para a agricultura familiar, desde os mercados públicos, PA, PENAI, até o APE, e dentro deles uma luta, primeiro, do movimento agroecológico para uma pauta agroecológica dentro da agricultura familiar e logo uma pauta das mulheres da agroecologia que foi muito dura, dentro da própria Articulação Nacional de Agroecologia, para ter uma maior representação das mulheres dentro da agroecologia. Não vou dar muitos detalhes, só enfatizar que foi uma luta interna realmente muito dura. E com a extensão, com a mudança institucional, vamos dizer, o movimento em conjunto passou de uma pauta de co-construção de políticas públicas para uma pauta de resistência. Então, a mensagem que gostaria de deixar é que tem dois conflitos imbricados, basicamente. Um conflito da agroecologia contra o agronegócio e outro da agroecologia com e sem perspectiva de gênero. Esse conflito, para mim, ele é constitutivo da emergência de um sujeito social e da construção, da articulação de duas agendas. Estou chegando no nível local, no Vale do Ribeira, tentando trazer alguns elementos de como que esta agroecologia feminista se dá na prática. Aí, de novo, rapidamente, dizer que o contexto local do Vale do Ribeira está marcado por agendas políticas em torno da questão fundiária, que se articulam com a questão ambiental, que se articulam com a questão do modelo de desenvolvimento, mas que basicamente invisibilizam a questão de gênero. A questão das mulheres camponesas dentro da fundiária, ela é considerada totalmente secundária. Então, se a gente olhar pela situação das mulheres rurais, pelas normas de gênero, às quais elas são submetidas neste contexto, podemos observar, basicamente, eu distingo 4 grandes tipos de papéis de gênero para elas. Uma, que é trazido fortemente pelas políticas de assistência social, é de ter as mulheres como boas mães, responsáveis pelo cuidado dos filhos, assistência escolar, vacunas, etc., em troca do acesso a programas de assistência social. Aí as mulheres são valorizadas no âmbito doméstico e da reprodução social. Outro âmbito, outra norma não exclusiva, é de tê-las como esposas de agricultores. A Maria é esposa adulta. E elas têm acesso a direitos sociais, em particular aposentadoria, a partir da sua posição como esposas de. Isso também é um reconhecimento das mulheres dentro da esfera da reprodução social. Um
Uma terceira norma é de mulheres empreendedoras. Por exemplo, na Barra do Turvo, que é um município rural, tem uma oferta de cursos de empreendedoras de padaria, costura, escola de beleza, etc. Todas as formas de inserção das mulheres no mercado de trabalho a partir das presumidas qualidades femininas, que é um tipo de inserção numa esfera produtiva, mas desconhecendo o papel que elas têm na agricultura. Então, a proposta de ter as mulheres reconhecidas como agricultoras agroecológicas é uma ruptura, né, em relação a essas outras normas. Uma ruptura no sentido de reconhecer elas como agricultoras, detentoras de saberes e de um trabalho no âmbito agrícola, e também na quebra no sentido de reintegrar o âmbito da reprodução social com o âmbito da produção social. Mais que tudo no âmbito rural, de novo me refiro à palestra do professor José Luiz, a separação entre a casa, o quintal, a roça, os espaços de trabalho e de vida é muito artificial. Vai tudo junto, vai da cozinha para o quintal, para a roça e para a cozinha. Então, esta forma de olhar para as mulheres agricultoras é uma forma que reintegra esferas da vida e do trabalho que, na realidade, nunca foram separadas. Como que isso se faz na prática? A isso estou me referindo à ação da Sofia, aquela ONG parceira com a qual trabalho, destacando 3 instrumentos do reconhecimento do trabalho das agricultoras que elas promoveram. Primeiro, uma caderneta agroecológica, que na realidade foi um instrumento no âmbito nacional. É um instrumento muito simples, mas que registra a produção vendida, doada, trocada e autoconsumida pelas mulheres. Então, é um instrumento de autorreconhecimento, de reconhecimento na família e na comunidade do trabalho das mulheres, que não separa o trabalho produtivo do trabalho reprodutivo. O segundo instrumento é a venda a grupos de consumo responsável, um esquema bastante conhecido de uma venda direita, que foi ganhando importância com o corte do PA principalmente. O importante nesse esquema é que ele foi feito para priorizar a reprodução social sobre a produção. A regra é: vocês vão comercializar a sobra do que é consumido, doado, trocado dentro de relações não mercantis e não ao revés. Então, é uma forma de inversão das prioridades. E um terceiro instrumento é um método geral de formação política e de inserção das mulheres no movimento local e nacional, tanto feminista quanto de agroecologia. Então, para avançar rapidamente, esses instrumentos têm em comum de não separar as dimensões técnicas da economia na sua vertente da produção e da reprodução social, e também das dimensões políticas, sociais e ambientais da construção de autonomia das mulheres. E para isso, obviamente, isso não se faz em isolação. Não é uma mulher sozinha que vai fazer uma caderneta agroecológica, que vai comercializar para um grupo de consumo responsável ou que vai participar de espaços de formação política. Aí, a auto-organização das mulheres, desde grupos de bairro, desde redes locais, dentro de um município, dentro de vários municípios, dentro de uma região, a participação em redes nacionais, ela é fundamental. Então, a solidariedade está muito presente. Mas essa solidariedade ela não se dá nos moldes de um empreendimento de economia solidária. Ela é multifuncional, ela é tanto ativada, por exemplo, no mutirão para fazer a produção agroecológica, quanto para um elemento político, para cuidar de uma pessoa doente, quanto para vender nos grupos de consumo. Então, ela, por ser multifuncional, por se adaptar à não separação dos espaços de trabalho e de vida das mulheres, ela também é mais complexa, ela é mais flexível e muitas vezes, repetindo, ela não se encaixa nos moldes de um empreendimento de economia solidária.
A modo de conclusão, este diálogo entre economia solidária e feminismo, acho, da mesma forma que ele não está nos dizendo que são lutas separadas, que têm que se opor, muito pelo contrário, acho que ele está ampliando, está mostrando caminhos de um aprofundamento da articulação das lutas. Destacarei 3 pontos. O olhar do feminismo nos engaja além da coletivização da produção. Além da coletivização da produção, para integrar a reprodução social, no âmbito invisível do trabalho realizado gratuitamente, no âmbito rural, mas também no urbano, no trabalho doméstico, transporte, cuidado, etc. E pensar de forma ainda mais ampla a interação contínua entre a organização da produção e as dimensões política, técnica, cultural, ambiental, etc., da ação coletiva. Então, essa ampliação além do produtivo. Ele também nos empurra a pensar, não sei se além ou aqui, mas de forma diferente, de uma organização coletiva e permanente da organização e da solidariedade, pensando em formas mais flexíveis e não necessariamente permanentes de solidariedade das mulheres devido às suas posições de gênero. Isso é ainda mais visível no âmbito urbano. A gente participa de um projeto na Grande São Paulo, onde a flexibilidade das relações de solidariedade é enorme nas mulheres. E, finalmente, pensar que a articulação das agendas pode implicar em conflitos, sem que isso seja necessariamente negativos. Pensar os conflitos como motores, mecanismos da subjetivação de novas pessoas, da emergência de novos sujeitos políticos. Obrigada. Obrigada a todas. Todas respeitaram o tempo. E isso é muito bom, porque nós temos muitas atividades ainda hoje. Nós vamos ter os lançamentos dos livros, tem uma atividade cultural, e temos ainda o coquetel e a confraternização. Mas, gente, eu acredito que dá para a gente fazer. Mas é pergunta mesmo, ninguém vai explanar, vai fazer a perguntinha. Por favor, então, eu estou vendo. Vamos abrir 3 perguntas. Eu estou vendo Chiquinho. Luciana. Vamos mais uma mulher. Suzana. Excelente mesa. Então, Chiquinho, Luciana e Ana. Excelente mesa. Boa noite, Francisco Alves, Chiquinho, da Federal. Super legal estar aqui. Helena, maior prazer. A Helena sempre coloca umas coisas que me instigam e que ficam assim, por que eu não tinha pensado nisso? E a minha pergunta é o seguinte: eu senti falta nessa perspectiva interseccional da dimensão religiosa. E você falou da dimensão que é super interessante, acaba com a hierarquia de classe sobre os demais, mas a dimensão religiosa não apareceu. E ela me parece super importante no momento atual, quer dizer, de ódio e que cresce com o avanço neoliberal e o avanço conservador no mundo, cresce o ódio, e o ódio é religioso e esse final de semana teve uma manifestação super interessante no Rio, pouco divulgada, das religiões, fundamentalmente de raízes africanas, contra o ódio, e eu senti falta dessa dimensão. Para a Eline também a questão, por que não entrou a questão religiosa nas suas tabelas? Tem raça, tem gênero, tem classe, mas a religião não está presente. Talvez se tivesse, acho que poderia colocar questões muito interessantes. Obrigado. Helena, Helene,
Ana do B, da UFRPE e da rede de TCPs. E, assim, primeiro eu queria parabenizar a organização por ter uma mesa tão linda dessa, que tá difícil, né, a gente encontrar uma mesa que discuta a questão feminina com mulheres tão brilhantes feito vocês três. Parabéns. A segunda coisa é que, assim, tanto a Eliane disse uma coisa pequenininha que foi assim: economia solidária no Nordeste é diferente. Então, uma afirmação. E a Isabelle, ela diz assim que talvez não dê para formar empreendimento econômico solidário. As mulheres têm uma outra lógica de funcionamento. E porque você estava discutindo mulheres rurais. Minha pergunta é: se a economia solidária no Nordeste é diferente, se na agroecologia e com mulheres rurais a gente tem uma outra lógica, será que a gente não tem que rever o nosso próprio conceito de economia solidária? Como que a gente está trabalhando? Quando a gente pensa nessas cosmovisões que são tão diferentes, né? E pensando no campesinato de resistência do Nordeste, né? Quando a gente fala das lutas históricas de Canudos, Caldeirões, Quilombo dos Palmares e tantos outros, né? Qual o papel das mulheres nessa resistência da própria economia solidária, que para mim não nasceu nos anos 90. Ela é historicamente ligada à luta dos povos e comunidades tradicionais, principalmente no Nordeste. Bom, eu queria fazer logo umas 10 perguntas para cada um. Luciana Mello, Prefeitura de Itanhaém, Banco de Alimentos. É óbvio que esse assunto me fascina, né? Agroecologia e tudo mais. Mas eu queria, assim, para ser breve, eu queria fazer duas perguntas rápidas, né? Para a Isabelle, existem alguns instrumentos hoje, junto ao PA, ao PENAI, que eu represento muito isso no EPAM, e a gente conseguiu uma evolução e uma marca de protagonismo das mulheres produtoras, tanto que nós temos lá em Itanhaém as primeiras 15 mulheres agricultoras do país a receber o selo de mulher rural. E é óbvio que foi um processo, né, de fazer com que elas entendessem que elas não eram só a DAP associada, mas sim as mulheres que colocavam a mão na massa mesmo. Se você tem esse tipo de problema lá no Vale, onde você fez sua pesquisa. E para você, Eliane, eu queria te fazer uma... Eu, além de tudo, eu tenho todos esses conflitos aí, mais os indígenas. Né? Eu venho de um município que tem aldeia indígena, então eu tenho que trabalhar com a questão da mulher indígena, do produtor indígena, dos ribeirinhos, dos pescadores, dos agricultores, enfim. Mas eu queria saber de você se você também tem esse problema em relação a gênero e raça, que eu sei que a Bahia também tem aldeias, né? A gente tem feito um trabalho bem interessante com os guaranis, inclusive com o milho, introduzindo o milho na alimentação escolar do município. Agora a gente está numa construção quase finalizada no prato guarani. E eu queria saber se você tem esse tipo de problema também com relação à comunidade indígena lá na Bahia. Eu vou ser bem rápida, porque acho que temos muito a ouvir da Eliane e da Isabelle. Eu vou responder, portanto, ao Chico, né, sobre a questão da religião. Por que eu não falei de religião? Provavelmente porque eu parti do ponto de vista da Daniela Carquat, segundo a qual as determinações de raça e de gênero e de classe são determinações estruturais, elas são determinações transversais e são elas que são as determinações sobre as quais a gente vai trabalhar em termos de interseccionalidade ou de consubstancialidade. O que não quer dizer, absolutamente, que a dimensão religiosa não seja muito importante. Claro que é, mas a gente não coloca entre dimensões estruturais. Por que a dimensão religiosa é fundamental? Bom, pela relação com o político, já em primeiro lugar. Vocês sabem que, bom, hoje em dia, né, a questão religiosa e a questão política estão estritamente ligados. Basta ver aqui a evolução da hegemonia do catolicismo para a bancada evangélica hoje em dia, e o mesmo tipo de fenômeno, relação entre economia e religião,
se vê nos países europeus hoje, com a questão do islamismo, com a questão dos muçulmanos, né, com toda uma série de rupturas, de dificuldades, de problemáticas e problematizações decorrentes da questão que é fundamentalmente religiosa. Há interseccionalistas, isto é, sociólogos que pensam em termos de intersecção, que colocam a questão da religião como uma das determinações essenciais, assim como outros colocam a questão da idade, da questão geracional, como sendo uma determinação essencial junto com classe, raça e gênero. Então, me parece que, claro, é totalmente pertinente, né, a questão do Chico, de por que não falar da dimensão religiosa, expliquei por que não falei, e claro que seria o caso de retomar e trazer aqui exemplos de pesquisas onde a dimensão religiosa está presente. Eu posso passar para o Chico, né, pesquisas nesse sentido, porque alguns autores utilizam, portanto, essa dimensão como sendo uma dimensão estruturante, entre outras, né, das relações sociais de poder. Já estou com intimidade, né? Anotei Chiquinho. Esse espírito nordestino, porque a gente fica íntimo rapidamente, né? Chiquinho, nessa base que dos dados de CIES, tem uma questão que é sobre a religião. Pergunta a religião do sócio e da sócia. Eu estava tentando aqui, se eu lembro o percentual exato. Se não estou enganada, 74% dos respondentes, e foram 3 mil e pouco, mas a gente fez um filtro pela questão racial daqueles que são considerados negros, e aí entendendo os negros, dito preto, dito pardo e os brancos. Então ficamos com a base de 2.652 sócios e sócias. 74% se autodeclaram católicos. Eu fiquei mystificada, inclusive, porque eu fui buscar lá as pessoas de matriz africana. E aí fiquei assustada como na economia solidária predomina efetivamente o catolicismo, e o povo da religião de matriz africana é um percentual pequeno, mas está lá também. Então, essa base que tem essa categoria, a religião, a gente começou a trabalhar de junho para cá. Eu não trouxe, na verdade, nenhuma das análises que nós estamos fazendo ainda. A gente já fez algumas análises de correspondência, mas não colocamos a categoria religião para verificar se ela modifica algum cenário, tendo ela como um dos focos. Posso trazer essa sugestão e, quem sabe, em outro momento futuro, trazer essa análise para você. Tem alguns trabalhos já pensados nas religiões de matriz africana, naquelas que se utilizam hoje das organizações coletivas como forma não só de enfrentamento político pelo respeito, não tolerância porque tolera quem quiser, tem que ser respeitado, né? Pela luta do respeito, mas também pelo processo de organização da fragilidade econômica mesmo dessas pessoas de religião matriz africana, mas nunca foi um dos aspectos que eu estudei. Anotei aqui. Ana, eu tenho uma crise com o conceito da economia solidária desde quando eu fui aluna de Graça Duque em 2003. Aí eu estava falando para a Helena Ingrata, aí eu disse assim, eu não vou fazer doutorado aqui na UFBA não, porque a Graça ela me questionava profundamente o conceito de economia solidária, né? E as manifestações de trabalho no campo da economia solidária, porque eu estudei graduação e mestrado na UFBA, e estudei as cooperativas do MST. Mas assim, eu apanhava dentro do mestrado de Sociologia o tempo inteiro, toda vez que eu falava de cooperativismo, e quiçá, se quisesse falar da economia solidária, os marxistas me botavam para correr. E aí eu disse, eu chego de apanhar, vou fazer o doutorado com gás, pelo menos eu não sabia vou falar a palavra economia solidária. Né? Só que eu acho que o campo da economia solidária, até para se impor, tanto no campo acadêmico, quanto nas lutas do movimento organizado, houve uma homogeneização e uma simplificação desse campo que você terminou invisibilizando outras manifestações. Tem diversos sujeitos no campo da economia solidária que são invisibilizados ou que foram incorporados, por exemplo. Eu acho que a questão hoje, categoria agricultor familiar, tem que ser extremamente problematizada. Até porque o agricultor familiar é forjado pela política pública em 2006. Então botou lá quilombola, silvicultores, pescadores, os povos das florestas, todo mundo é agricultor familiar. E todo mundo ganhou homogeneidade nesse agricultor familiar. Né? E as especificidades e as lutas históricas desses diversos grupos que estão dentro do conceito da agricultura familiar desapareceu.
esse agricultor familiar, quando ele se torna um membro da economia solidária, é pior ainda, eu acho que mutila muito mais. Por isso que as mulheres agroecológicas, enquadradas no conceito de economia solidária, não tem que dar mesmo essa camisa, né, que colocou de economia solidária dentro das mulheres que estão nas práticas agroecológicas, não tem que dar conta, porque a realidade delas está muito mais além do que isso. Eu acho que é preciso pensar mais profundamente esse conceito, porque numa determinada conjuntura se deve criar efetivamente um campo, uma constituição de um campo de um conhecimento e de uma validação, inclusive dentro da academia. Eu não sei como está sendo isso, por exemplo, dentro da UFSCar, mas o Jacó estava na minha banca de doutorado. Até hoje, se você fizer economia solidária em alguns programas de sociologia, é precarizar o trabalho. Se você faz uma crítica à economia solidária, onde a economia solidária é um campo de trabalho, você é contra a economia solidária. Então, é muito difícil e essa realidade é muito mais complexa. Eu acho que cabe a nós da academia, e esse é um espaço, da gente pensar essa complexização e construir essas análises. Porque eu não acredito que a gente tenha um ser tão iluminado assim, eu não acredito em nenhum ser iluminado, acho que iluminado somos todos nós, que possamos problematizar esse campo e esses diversos sujeitos que continuam em processos de exclusão, porque essa sociedade ela criou uma pseudo-inclusão no período do governo de Lula e Dilma. Por mais que a gente seja aqui progressista, mas criar uma pseudo-exclusão está demonstrado aí pelo índice de pobreza, de pessoas que estão voltando em situação de miséria, de fome, que o nosso povo está voltando a viver com tão pouco tempo que se acabou, digamos, um período glorioso que tem que ser também questionado e aprofundado, porque a forma que nós estamos construindo e concebendo a economia solidária e entendendo que todas as suas manifestações são de empreendimento de economia solidária com a receita de bolo do que é empreendimento de economia solidária, está muito distante das manifestações e da iniciativa do campo da economia solidária, que digo o colega ali da Estadual de Feira de Santana, José Raimundo, porque a gente tem uma diversidade muito grande mesmo. Aí, Ana, eu acho que esse é o papel da gente, é o papel nosso como pesquisadores e pesquisadoras. E sem medo de errar e sem medo de diminuir a importância dessa bandeira de políticas públicas para a economia solidária. A Luciana Mello, tem mais ou menos 40 dias que nós fizemos um encontro lá e eu estava coordenando uma mesa sobre mulheres, né, relações de gênero, no campo do cooperativismo e associativismo. Convidei várias mulheres para problematizar essas mulheres, então tinha diversas mulheres na assessoria, mulheres agricultoras, mulheres quilombolas, mulheres na academia, e para minha felicidade levantou uma mulher indígena da plenária e ela foi contar a experiência dela a partir do lugar dela da mulher indígena, porque nós não temos uma mulher, nós temos mulheres, e cada uma dessas mulheres, no sentido não da individualidade, mas singularidade desse segmento, expressam uma trajetória, expressam lutas e expressam muitas vezes demandas distintas. Na nosso território não há praticamente indígena, estamos no recôncavo. O que hoje nós estamos fazendo é que a UFRB recebe um número muito grande de estudantes indígenas, inclusive mulheres. Eu tive pela primeira vez a felicidade da minha turma de agroecologia esse semestre ter uma aluna indígena. E ela partilhou muito da experiência dela, que ela é cabral, e o lugar dela como mulher indígena muito distinto daquelas mulheres que estão ali, várias mulheres, inclusive mulheres agricultoras. Então, eu acho que é também esse desafio quando estamos nessas localidades, criar esse olhar, essa especificidade dessas mulheres que compõem esse cenário que não precisa ser homogêneo e não vai ser homogêneo. A gente está aqui para referendar e dar direito a todos de ser diversos e garantir as nossas diferenças sem as desigualdades. A próxima vez penso no fundo da ordem. Vou acrescentar sobre as duas últimas perguntas, sobre a questão do reconhecimento de outras formas de solidariedade, além do conceito estabelecido de empreendimento de economia solidária. Acho que tem um aspecto de uma dialética entre um conceito empírico e categorias de política pública, né? Acho que o conceito de empreendimento de economia solidária ele foi formulado de uma maneira, eu diria que estratégica, para se encaixar num debate
político que pode admitir a existência de formas autogestionadas de trabalho e ter acesso a políticas públicas. Então eu estou reconhecendo a força que teve esse conceito. Ao mesmo tempo, como alguém já trouxe, esse conceito está invisibilizando cada vez mais, provavelmente cada vez mais, outras formas empíricas de solidariedade, e não à toa, efetivamente, o exemplo do Nordeste e o exemplo das mulheres trazem casos de lógicas que foram invisibilizadas. Então, acho que, efetivamente, estas duas pontas, vamos dizer, de pessoas subalternas, né, por diferentes motivos, e muitas vezes por motivos interseccionados, nos questiona sobre a pertinência do empreendimento de economia solidária como conceito empírico e nos trazem de volta para a luta política, né? E ainda mais no contexto atual, no qual eu diria que as condições para formar um empreendimento de economia solidária são cada vez mais difíceis. Então, acho que, por um lado, é responsabilidade da academia visibilizar essas experiências, sistematizá-las, e sei que vai ter um grupo de trabalho sobre essa questão dentro do nosso encontro. E acho que também a pauta da organização política, né, da articulação dessa agenda será essencial. Foram feitos muitos trabalhos nesse sentido, né, desde o 2007, 2008 aproximadamente, no âmbito nacional. Eu não estava no Brasil, mas sei que tem várias companheiras, principalmente mulheres, que têm lutado para a formação de um jeito de mulheres no Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que têm conseguido políticas públicas e que hoje, me parece, precisam ser fortalecidas ainda mais no momento atual. Aproveitando, vai ter um seminário nacional de economia solidária e feminista aqui na UFSCar, no dia 9 de outubro. Acho que vai ser aqui, não, vai ser aqui mesmo, nesse auditório, dia 9 de outubro, vai ter um seminário de economia solidária e feminista que vai trazer várias pessoas, tanto da militância quanto pesquisadoras, trabalhando sobre esse tema. Sobre a segunda ou a terceira pergunta da Luciana, o reconhecimento das mulheres, no caso do município de Barra de Turvo, o reconhecimento das agricultoras, ele está em processo, eu diria assim. Quando a SOF entrou nesse município, em 2015, as mulheres que tinham DAP, né, que é o documento de aptidão ao PRONAF, que abre para as políticas públicas, são as mulheres dos quilombos que tinham a DAP, as mulheres dos bairros mais precarizados da agricultura familiar, que não são reconhecidos como remanescentes de quilombo, não tinham a DAP. Elas obtiveram através da ação da SOF, que, por sinal, enfrentou muita discriminação para a emissão de DAP para mulheres, teve que passar por vários procedimentos que mostram também a discriminação dentro das próprias instituições do governo. Isso aí que elas estavam na agricultura. Então, isso no âmbito das políticas federal. Elas obtiveram a DAP e tiveram acesso ao programa de ATER, a política de ATER, né, de assistência técnica, que era executada pela SOF, que foi parte do reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, os programas de mercados públicos, o PAA, o PENAI, estavam sendo desmontados. Então, o reconhecimento foi formal e no âmbito efetivo. Já no âmbito municipal, estamos, acho que, presenciando uma evolução mais positiva, apesar do contexto global, na qual as formas iniciais de normas sobre desenhei na minha apresentação de boas mães, mulheres esposas de agricultoras, empreendedoras nas esferas femininas, tipo padaria, costura, beleza, etc., está mudando. Né? As mulheres estão ganhando espaços de reconhecimento no âmbito municipal como agricultoras. Isso é novo
Isso vem em parte do impulso dado por este projeto e em parte também da articulação com outros movimentos de nova interseccionalidade, de mulheres presidentes de associações de quilombos. Tem 5 quilombos no município de Barra do Povo e 2, neste momento, são liderados por mulheres. Então, isso traz um reconhecimento que se concretiza, por exemplo, pelo acesso de certas mulheres à terra e pelo apoio do município para a comercialização dos produtos das mulheres. Então, são 2 âmbitos e um processo. Então, novamente agradecendo o aceite, o convite que vocês aceitaram o nosso convite, a dedicação, a apresentação, o contexto todo, a reflexão que vocês fizeram, a contribuição aqui para no âmbito do gênero, raça e classe. Né? Então, eu também queria parabenizar o público que ficou até agora, 7h35, por aí, 7h40. Então, nós temos agora a confraternização, o lançamento de 3 livros que a Bel vai apresentar aqui, e a atividade cultural junto com a confraternização. É aqui ao lado. Eu também quero lembrar que do último COMPES, nós conseguimos elaborar um livro, e esse livro foi lançado o ano passado. Nós tivemos assim, a imensa felicidade de contar com o professor Paul Singer, foi uma das últimas apresentação dele no público. E esse livro ele chama então Economia Solidária e os Desafios Globais do Trabalho. E ele é uma publicação da Edifiscar, e que foi então resultado de todas as palestras e alguns trabalhos que foram indicados para o livro relacionado ao primeiro ponto. Bom, Bel, por favor. Agora, então, como a Maria disse, nós teremos o lançamento de 3 livros: a coleção Educação Popular e Economia Solidária no Nordeste, o livro Resíduos Sólidos Urbanos, Aproximação ao Tema em Cidades de Cuba e Brasil, e o livro Guia Prático de Economia Solidária e Saúde Mental, Dá para Fazer. Então, vai ser, o lançamento será ali durante o coquetel, tá?